Bora lá, já entra no ar mais um, tá ligado? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu não desgrudaria o olho da tela, não importa se da TV, do celular, enfim. O programa tá muito legal. Vou conversar com Emílio Mesquita, um ex-árbitro FIFA, que vai ter um bate-papo super legal com a gente. Já apitou até jogo do Pelé, se você quer saber, viu? Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum. E falar em perder, se você foi vacilão, não ficou ligado e perdeu os nossos outros programas, é só você entrar no @tá ligado na TV, que lá tem um link que vai direto para nossa playlist do YouTube. É nóis e um beijo. Mua! Tá começando mais um Tá Ligado, gente. Ó, e hoje eu recebo ninguém mais, ninguém menos que aquele que já apitou para Pelé e para os principais craques do mundo, Emílio Mesquita. Emílio, obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu é que agradeço a lembrança e pode ficar certo que eu estou ligado. É, isso aí, então o Emílio tá ligado. Aprendam vocês de casa. Emílio, foram mais de 40 anos na vida de árbitro, mas você não começou diretamente nos gramados, né? Você primeiro começou no basquete. E como é que é trabalhar no basquete, depois migrar para o campo de futebol? Tem uma diferença muito grande? Qual você gosta mais de fazer? Bom, eu fui para o basquete por uma contingência estranha. Quando eu entrei no ginásio, o médico disse que eu tinha uma lesão de coração e me deu 6 meses de vida. E meu pai não me contou, em combinação com o professor de educação física, exigiu a minha presença às aulas. E eu ia, mas não podia, a exemplo dos meus colegas, participar. Como eu estava ali, disse, já que você está aqui, está faltando árbitro, e me deram um apito. Naquela época, em Jacareí, onde eu nasci e eu morava, tinham 2 equipes, a do Colégio Estadual e da Escola Agrícola. E eu comecei apitando esses jogos, com 12 para 13 anos. E durante um certo tempo me entusiasmei, fui fazer o curso e comecei como árbitro. Respondendo a sua pergunta, arbitrar basquete é muito mais difícil porque o basquete existe um acúmulo de jogadas num espaço mais restrito e não existe a chamada lei de vantagem. O futebol, não, existe a lei de vantagem, você tem que entrar para deixar de apitar para que haja o jogo. Tanto é que o árbitro do basquete apita permanentemente com apito na boca e o árbitro de futebol apita com apito na mão, para que aquele espaço de tempo entre ele levar o apito na boca, ele já ter uma percepção se o jogo deva ser parado ou não. Ah, então muitas vezes o árbitro pode levar o apito na boca e não apitar, o jogo seguir. Sim, por isso que no futebol se recomenda que o apito vá na mão, porque esse gesto faz com que ele veja... seja os segundos de decisão dele. É. Pode crer, Emílio, você disse da sua doença, da sua dificuldade com o coração, coisa que eu não sabia. E como foi, você foi para o campo sabendo dessa sua dificuldade? Não, eu não sabia desse seu sintoma? Nenhuma. E foi estranho porque o filho do médico que detectou isso era meu colega, sentávamos juntos. Naquela época eram carteiras de 2. E muitos anos depois, quando ele ganhou o título de cidadão jacariense, eu fui na sessão que ele recebeu o título e dizia, eu que errei, diagnostiquei você errado e eu falei, eu que tenho que agradecer. O seu erro propiciou que isso mudasse a minha vida. Pode crer. Então, você ainda conseguiu ter esse bate-papo com ele? Sim. Muitos anos depois, ele já aposentado, era um esportista nato, tinha uma academia em Jacareí, onde naquela época equivalia um ginásio de esportes, foi presidente do Trianon Clube, sempre foi um esportista. Mas, infelizmente, ele teve um diagnóstico precipitado e mudou todo o curso da minha vida. Então você poderia até mesmo ter sido um atleta na sua... Acho que não, porque eu me encontrei e não teria as habilidades de que um atleta teria e que outros não teriam para arbitragem. Deus sabe o que faz, a gente tenta entender. Interessante, Emílio. Mas tem uma questão também sobre você escolher ser árbitro tanto de basquete, mas assim, a profissão árbitro em si. Cara, como é que você lidava com isso? Que a gente, tirando por mim agora e pessoas que vão no estádio, cara, é a pessoa mais
comentada no jogo, xingada no jogo. Como é que você lidava com isso, com essa torcida gritando? Ainda mais no basquete, que é mais próximo, com a maioria das vezes, do campo. Você imagina que eu comecei com tenra idade e era mais difícil para ser respeitado e manter uma autoridade. O basquete me ensinou muito, o futebol me ensinou muito, a arbitragem me ensinou muito. E a minha família permitiu, mas a situação primeira era o estudo, porque a arbitragem não é profissão. A arbitragem era um hobby, uma maneira da gente participar. O futebol é tão amplo, que o basquete é tão amplo, tem lugar para todos. Mas posso te interromper só uma coisa? Até hoje a arbitragem não é uma profissão? Não. Eu não sabia disso. Nós só temos árbitros profissionais no mundo na Inglaterra, na Premier League, porque o árbitro lá ele é contratado para exercer aquela atividade. E no Brasil e no resto do mundo, o árbitro tem que ter uma profissão e a arbitragem funcionar como uma atividade paralela, sem vínculo empregatício. As pessoas não entendem porque toda relação trabalhista você tem que ter um empregado e um empregador. E no futebol, a nível internacional, isso é difícil de ser feito, porque o árbitro, ele é o empregado. Mas quem é o patrão do árbitro? Não existe patrão do árbitro. Então, essa relação varia de país para país, cada país tem uma legislação. Então, o único lugar no mundo que nós temos árbitros profissionais é na Premier League, na Inglaterra, porque os árbitros vivem disso, ganham muito bem e são os únicos profissionais do mundo. Mas nesse caso não valeria, tipo assim, a Federação Paulista assinar a carteira dos árbitros e ter um quadro de árbitro já fixo? Aí teria uma relação de Não, porque de a legislação trabalhista brasileira é muito complexa. Por exemplo, todo domingo é um domingo remunerado para qualquer atividade. O árbitro só trabalha no domingo, ou na quarta-feira, ou à noite. Então, a legislação trabalhista, as entidades não querem seguir essa legislação, elas não querem ter o árbitro com carteira assinada. Então, o árbitro é um prestador de serviços. Quando o árbitro solicita a inscrição para arbitrar, o primeiro compromisso que ele assina é que ele reconhece que ele é uma atividade autônoma, para que não haja esse vínculo trabalhista. Cada país tem um tratamento diferente. Por exemplo, na Argentina, o árbitro, quando jubila, ele recebe um salário mínimo por ano trabalhado e assina um acordo com a Associação de Futebol Argentina que não vai recorrer na justiça. Aqui no Brasil, houveram muitos casos em que os árbitros entraram na justiça esportiva para reivindicar esse vínculo. Então, você veja a incoerência que nós temos sindicatos de árbitros no Brasil, uma associação nacional, uma profissão criada por lei, mas que não foi regulamentada porque não tem interesse político de ser regulamentada, porque os clubes não querem, as federações não querem, somente os árbitros querem. Entendi. Então, os árbitros, nesse caso, seriam a parte mais fraca da corda, né? Sim. É eles contra a federação e os clubes. Porque, veja bem, onde é que está a estabilidade? O dia que o árbitro se contundir, que ele não puder arbitrar, ele não tem uma garantia. Um amparo médico de uma fisioterapia. Não, nada. Então, é uma situação, na minha opinião, totalmente hipócrita. Vou contar uma historinha somente para elucidar a amplitude disso. Um dia eu estava na FIFA e conversando com o presidente Avelanche, entrou na sala o Blatter, que era o secretário-geral. Ele disse, eu tenho uma proposta aqui para que nós façamos a profissionalização do árbitro no mundo. E deixou, saiu, daí o presidente me pediu que analisasse. Eu olhei e falei, isso é uma ideia natimorta. Ele falou, então chama o Blatter. Ele chegou, o seu projeto é muito bonito, mas era natimorta. Ele falou, por quê? Vamos começar de cima para baixo. A FIFA tem árbitros? Ele falou, não. O que a FIFA faz? Ela organiza uma lista nacional, internacional de árbitros por uma temporada dos árbitros que são dos países.
Então, ela não tem árbitro. Vai a Confederação Sul-Americana, é o mesmo tratamento. Eu uso os árbitros da lista internacional da FIFA dos países. Então, a FIFA não tem árbitros, a Confederação Continental, no caso, a Sul-Americana, a Conmebol, não tem árbitros. Você vai à CBF, você tem árbitros? Não. Eu crio uma lista internacional para a FIFA e uma lista nacional para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Os árbitros que eu uso são das federações. E quem é o patrão do árbitro? Você não tem patrão. Como é que você vai ter uma atividade profissional se você não tem o bipolo, o empregador e o empregado? Você só tem empregado, não tem empregador. E eu volto a dizer, quem é o patrão do árbitro? Não existe o patrão do árbitro. Entendi, pode crer. Você disse que participou do quadro. Isso que eu estou te falando, pouca gente sabe. Olha, 99% das pessoas que militam no futebol não sabem. E ainda você falando agora das ligas e das federações, você já fez parte de um sindicato, também já foi presidente do quadro Sim. dos árbitros de basquete da antiga Liga de Basquete aqui também. Do Brasil. Eu queria saber o que você deixou de legado lá, colocou em prática, que rola até hoje, que está funcionando. Bom, primeiro, você vai convir comigo que é um absurdo você ter sindicato de uma profissão que não é regulamentada. Nós existimos, antes de ser sindicato, duas associações aqui em São Paulo. Uma associação que eu era fundador e uma associação de árbitros antigos que antecederam ao período que eu fui para o futebol. Um dia eu estava no restaurante, encontrei por incrível que pareça, no sanitário, com o ministro do Trabalho, Almir Pazianotto Pinto, e disse a ele, ministro, como é que nós fundamos um sindicato aqui? Ele falou, você funde as duas associações que eu te dou a carta sindical. E nós fizemos e recebemos a carta sindical. Então, o Sindicato de São Paulo, que nós somos fundadores, foi o primeiro do Brasil. E daí nós conseguimos fazer em 8, 10 estados brasileiros e nos outros são associações ainda. E depois criamos a Associação Nacional. Então, existe uma briga do movimento árbitro que o Congresso Nacional regulamente a profissão. No instante que você regulamenta a profissão, você cria uma legislação especial trabalhista. Então, você pode criar o vínculo do empregador. Sim. E elimina o problema. Então, veja bem, a incoerência política de você conseguir uma carta sindical de uma profissão que não é regulamentada. Então, você acha que esse foi o seu maior... Na verdade, você deu um pontapé de início e isso talvez tenha sido a sua maior mudança em relação aos árbitros de basquete do Brasil na época? Não, eu estou falando do futebol. Porque os árbitros sim. de basquete nunca tiveram uma concepção profissional como existe no futebol. Porque o futebol todo é profissional. Na época que eu era árbitro de basquete, falar em profissionalismo no basquete era absurdo. Porque os jogadores eram totalmente amadores. A Federação Internacional chamava FIBA, Federação Internacional de Basquetebol Amador. E se deixava o basquete profissional só nos Estados Unidos, na NBA. Então, o conceito era totalmente... Na verdade, o conceito de profissionalismo no basquete demorou para chegar no Brasil. Não, no mundo, porque se você fosse profissional, você não podia participar da Olimpíada. O maior torneio do basquete no mundo era a Olimpíada e depois vinha o Campeonato do Mundo. Hoje já não existe isso. A mesma coisa no torneio olímpico de futebol. Só podem os amadores, os profissionais não. Até que acabar a hipocrisia diz, no torneio olímpico vão os jogadores até 23 anos e podem tantos profissionais. A primeira Olimpíada que os jogadores puderam jogar foi a Olimpíada que eu participei em 84 em Los Angeles. O Brasil disputou o torneio pré-olímpico com uma equipe totalmente amadora. Quando chegou a regra, disse, mas nós vamos ter que, podemos profissional, então o Brasil participou do pré-olímpico com uma equipe e foi jogar a Olimpíada com outra, completamente diferente, porque foi a primeira que se abriu que poderiam jogadores profissionais participarem. No futebol. É isso aí, olha, quanta curiosidade legal. Emílio, a gente vai para nossa primeira pausa, mas eu prometo que vai ser rápido e eu volto já. É nóis.
É isso aí, estamos de volta com Tá Ligado. Vamos continuar o papo com Emídio Mesquita, que tá aqui comigo, batendo esse bate-papo super legal. Pra você que perdeu o primeiro bloco, ó, fica aqui com a gente que tá maneiro. Emídio, ainda nessa questão da profissão do árbitro, você disse que nunca foi uma profissão. E você tinha outra atividade fora Sim. ser árbitro? Eu dividi a minha vida em três aspectos. Um terço dela é dedicado à engenharia, um terço ao magistério na engenharia e um terço à arbitragem. E o difícil era conseguir conciliar tudo isso. Você imagine você numa quarta-feira apitando um jogo em Belém do Pará e na quinta-feira, às 8 horas da manhã, você tem uma prova aqui na Univap. Então os meus alunos diziam, quem é que vem? É o professor ou são os bandeirinhas? Porque eles ficavam acompanhando a minha movimentação. Então, às vezes, você pegava um corujão, voo noturno, para poder atender esses dois compromissos. Teve uma época que eu lecionava em São Bernardo, então eu não conseguia voltar, porque eu morava em Jacareí, e eu me instalava num motel ali perto da fábrica da Volks, e passava a noite toda corrigindo prova, para no dia seguinte estar com a minha atividade em dia. E eles achavam estranho, como é que esse cara que vem aqui frequentar um motel sozinho, né? Não sabia que eu descia com pacotes de prova e que no dia seguinte, 7 horas, eu tinha que ali cumprir. Foi uma experiência de vida muito interessante conciliar tudo isso. E eu adotei uma técnica que foi muito interessante e me surtiu bem efeito. Nunca conversei um assunto no outro local. Engenharia só falava no local de engenharia, na universidade só falava dos assuntos acadêmicos e no futebol, do futebol. Então você imagina você chegar na segunda-feira numa obra e você ter apitado na véspera um clássico e todo mundo queria saber sobre aquele lance duvidoso. Você chegar para lecionar e dizer os professores querendo saber, os alunos querendo saber. Outro dia mesmo eu estava na Avenida Paulista, encontrei com um amigo, falou, até que enfim encontrei você depois de tanto tempo. Vamos sentar que eu quero falar de futebol com você, que eu nunca consegui no período que nós trabalhávamos juntos. E assim foi, porque nós estudamos dessa forma e achamos que ela era salutar, porque não havia conflitos de interesses. Pode crer, Emídio. A gente acompanhando sua carreira sempre percebeu que ela sempre foi uma carreira de ascensão, né? E você destaca muito as Olimpíadas, os Mundiais, os Mundialitos. Quando nesse período entre você ser árbitro, enfim, que você olhou pra você, caraca, bicho, eu acho que, sabe, você teve a certeza do que você tá fazendo. Por exemplo, caraca, mano, cheguei no ápice, tô onde eu queria estar. Ou não imaginava que chegaria aqui. A sua pergunta é pertinente, eu lhe felicito porque nunca ninguém me fez. Eu, quando fui sondado para ir para o futebol, eu olhei para trás e disse, tudo que eu teria que fazer dentro do basquete eu fiz. Então agora, ou eu caio numa rotina, ou eu vou para alguma coisa nova. Aceitou um desafio novo. Então foi quando eu disse, eu já fui a Mundial, masculino, feminino, universitário, Olimpíada, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, o que eu vou ficar fazendo? Vou para uma outra experiência. E a minha família disse, quando estávamos aceitando você no basquete, só falta você se meter no futebol. Eles não sabiam que eu já estava metido no futebol. Porque quando eu apitava basquete, eu comecei a apitar na várzea, futebol amador em Jacareí. E apitei aqui também em São José, fui convidado pela Liga de São José e foi o meu verdadeiro aprendizado. Eu fui aprender na várzea, porque quando eu fui para o futebol profissional, eu já fui pronto. Calejado já. Então, tanto é que foi interessante, em 1958, depois do Corinthians perder uma série de títulos para o São Paulo, o Corinthians fez um movimento com os demais clubes exigindo uma renovação na arbitragem paulista. E nesse processo de renovação, eles foram buscar 3 árbitros no basquete. Mas teve influência
Não, era superstição. É que o time do Santos era muito melhor do que os outros, era Pelé. E então foram buscar 3 árbitros do basquete. O José Olímpio Clemente de Oliveira, o Zé Astolfi, o primeiro já falecido, o Astolfi falecido recentemente, e eu, no basquete. Foram buscar no futsal. Oscar Escofro, Vilmar Serra e Milton Jorge. Tínhamos aqui já 6 de renovação. Para o quadro novo de árbitro. Não. Trouxeram o Arnaldo, recém-formado do Rio, e trouxeram da Argentina um professor de nós todos, que era o Roberto Goicoechea. Era para vir um outro argentino, mas como ele era militar, não conseguiu autorização, que era um árbitro mundialista também. Então, com esse grupo, nos lançaram na primeira divisão. Eu não comecei na Federação Paulista apitando mirim. Minha estreia na Federação Paulista foi apitar a inauguração do estádio do Taubaté, um jogo amistoso em janeiro entre Taubaté e o São Paulo Futebol Clube. Então, no meu primeiro ano, Campeonato Paulista, eu já apitei 17 jogos. Foi um dos que mais apitou. E o grupo de escoteiros foi jogado no meio das feras, porque os bandeirinhas eram contra a gente, os delegados eram contra a gente, os motoristas eram contra a gente. Por quê? Porque nós fomos... pegar um lugar dos antigos, seria isso? Pegar um lugar dos antigos e de hábitos antigos. Então, essa mudança foi salutar. Então, eu diviso a arbitragem brasileira aí como um marco divisório. Começou aí uma fase muito grande e coroou com 2 árbitros brasileiros apitando no final da Copa do Mundo. No caso, o Arnaldo na Espanha e o Romualdo no México. Então, esse é o período, na minha ótica, áureo da arbitragem brasileira. E o seu período do e que eu tive também. O prazer de participar como um dos elementos. Foi o período de transição de CBD para CBF. Foi um período que começou o Campeonato Brasileiro, que não tinha. Antigamente era torneio Rio-São Paulo. Nós íamos nas primeiras rodadas do Brasileiro para trabalhar com os bandeirinhas locais. Então nós tivemos muitos problemas para mudar a mentalidade do torcedor, do dirigente e estabelecer disciplina. E que os próprios árbitros não conheciam nos outros lugares do Brasil, as equipes não estavam acostumadas. Então, esse trabalho escoteiro foi muito difícil. E os efeitos hoje estão aí. O pessoal não tem ideia o que nós passamos e o que nós deixamos de herança que está aí. Pode crer. Tem algumas fotos que passaram para a gente aqui. Tem como colocar, Matheus? Ó, essa foto, tem uma curiosidade sobre ela, que é o zagueiro Chicão, é isso que você estava me dizendo? Não, na outra que é o Chicão. Na outra? Qual que é a outra? Uma curiosidade, por exemplo, hoje... E ele estava meio indignado com você. Não, veja bem, esse uniforme era meu. Hoje não, hoje o árbitro recebe um enxoval, todos são uniformes iguais. Caraca, até isso na época você não recebia. Não era. Na Copa do Mundo, somente na Copa do Mundo da Argentina, que a FIFA resolveu que os árbitros deveriam ter uma padronização. E em convênio com a Adidas fez os uniformes padronizados. Até então, cada um tinha o seu enxoval, o seu uniforme, não tinha padronização. Veja bem, os goleiros jogavam de camisa preta. Então, os árbitros usavam gola branca e punho branco para diferenciar do goleiro a mão que você faz o gesto para chamar atenção. O branco da meia para diferenciar da meia do goleiro. Então, por exemplo, esse é um uniforme de uma fábrica inglesa, Umbro, que foi muito marcante, era o meu predileto, porque ele era de nylon, então servia para jogar apitado debaixo de chuva e você não se molhava. Então, são pequenos detalhes. Então, nós mudamos o uniforme e tantas coisas foram mexidas nesse lance. Nesse período de algumas fotos, de algumas pesquisas que a gente fez, você apitou o jogo do rei do futebol Pelé, né, que nos deixou depois de uma luta contra o câncer ano passado. E como foi isso para você?
Tipo assim, caraca, ou pra você era só mais um jogador, não, caraca, não, vou apertar o jogo do Pelé. não, ele sempre foi um jogador acima de todos os demais, porque ele jogava 20, 30 segundos na frente dos outros. Esse jogo de despedida dele, eu não esperava ter sido escalado e não esperava tanta repercussão. Quando eu cheguei lá em Santos, eu fiquei sabendo que ele iria não completar o jogo. Quando tivesse 40 minutos no primeiro tempo, ele iria abandonar o jogo. Como ele ia fazer isso, eu não sabia. No instante que ele ajoelhou, colocou a bola no chão, levantou os braços e saiu correndo, dando a volta olímpica, a imprensa tudinho atrás dele. Eu puxei com o meu pé a bola, tinha no bolso um bico de inflei, e troquei com o delegado da federação. Para dar a bola para o Pelé. Não, a bola ficou comigo. Ficou com você? É, então o que aconteceu? Teve uma repercussão muito grande. Passado 40 e tantos anos depois, eu estou na Vila Belmiro e a televisão do Santos descobriu que eu estava no jogo. Então eu fiz uma matéria com a televisão do Santos comemorativo daquele jogo. E eu presentei a eles com uma cópia da súmula do jogo, e eu usava sempre 2 apitos. Um apito de som mais forte para parar o jogo e um apito de som mais fraco quando a bola estivesse parada, para corrigir um lateral, um tiro de uma falta, tudo isso. E um desses apitos eu doei para o Museu do Santos. E o outro está na minha casa à disposição de quem for lá ver aqui, tomar um cafezinho. Eu vou lá tomar um café, hein? Ah, pode ser. E nesse tempo, ainda você tem uma história na Vila Belmiro sobre, 10 anos depois, corrija se eu estiver errado, sobre que você esqueceu de olhar o relógio, é isso mesmo? Não, a história é a seguinte. Explica pra mim essa história direitinho, Emídio. Bom, ontem eu recebi um amigo lá que me fez a mesma pergunta. A história é que existia uma tradição no futebol, principalmente brasileiro, de que não se acrescia tempo perdido. Inclusive, um colega nosso, falecido há pouco tempo, dizia: eu não vou acrescer 90 minutos, porque se em 90 minutos eles não decidiram, por que eu vou arrumar sarna para me coçar? Problema. O empate, para mim, o resultado dos 90 minutos está bom para os 3, está bom para as 2 equipes, está bom para mim. Só que isso além de ser imoral, é ilegal. Porque a regra estabelece que o tempo perdido tem que ser acrescido. E isso é uma controvérsia muito grande. Ainda no começo desse mês, teve uma reunião anual na Inglaterra do dono da regra do jogo, que é o International Football Association Board, que eu tive o prazer de fazer parte durante 40 anos. Então, o que acontece? Existe, com o modernismo de hoje, um grupo que quer que o futebol seja cronometrado como o basquete e que se jogue 2 períodos de 30 minutos. É rechaçado. O board não aceita, porque o board metade é a FIFA, metade são os britânicos. E os britânicos não aceitam, por quê? Porque lá não tem cera. Lá as equipes entram para ganhar. Então a cera também é uma questão cultural um pouco. Sim. Então, eles entram para ganhar, se não der, empatar, e se não tiver jeito, perder. No resto do mundo, entra para empatar, se possível ganhar, e se não tiver jeito, perder. Então, isso é cultural. Eu, quando era membro do board, comecei a brigar com ele sobre a história da paradinha na cobrança do pênalti. Que matava o goleiro. Os britânicos não aceitavam. Eu ficava sozinho, por quê? Porque lá não tem. O problema cultural diz respeito ao porquê. Tudo tem um porquê. Se você entender o porquê, fica mais fácil você entender. Por que joga 90 minutos? Por que tem um intervalo? Por que o intervalo é obrigatório? Por que tudo isso vou tentar sintetizar. Quando começou o futebol... Emídio, antes de você
nos deixar a par de tudo isso, eu vou pro nosso último intervalo, prometo que é rapidinho, a gente já volta nesse assunto. E não sai daí, que o bate-papo tá muito bom. É nóis! É isso aí, estamos de volta agora com o Tá Ligado para continuar esse bate-papo diretamente do estúdio 7 da TV Câmara. Você sabia disso? Estamos aqui ao vivo no estúdio 7. Olha, Emílio, eu tenho uma... pra gente voltar à linha de raciocínio, continua deixando a gente a par sobre os 90 minutos, os 15 de intervalo, que tudo tem um propósito, né? Sim. Só para não fugir da pergunta, é que então eu fiz um acréscimo de tempo que passou a ser a exceção entre a norma daquela época. E isso teve o ineditismo e o efeito que as pessoas não aceitavam. Hoje você veja que a própria Copa do Mundo mostrou que esse acréscimo tem que ser feito. Mas na época que o futebol começou, há 137 anos atrás, antes das primeiras regras, se jogava ao sábado, das 3 da tarde até o pôr do sol, que era 1h30 depois. Porque não era todo o estádio que tinha refletor, né? Não tinha estádio. Não tinha Jogava estádio. nas escolas. Nas escolas. Então o que aconteceu? Não tinha linha, não tinha campo nada. aberto? Eram só 2 mastros de cada lado e no pátio das escolas. Então se jogava quanto aguentava, 1h30. Daí não tinha mais sol, não tinha razão de jogar. O que chegou à conclusão na prática? Até mais ou menos 40 minutos você estava muito bem. Daí em diante você só tem perda. Então você tinha uma perda muito grande. Resolveram criar um intervalo para você transformar essa grande perda em 2 pequenas perdas. Então você vai até 40 minutos com ganho e você perde de 40 até 45 minutos. Descansa, recupera. Recupera. Só que antes de acontecer isso, toda vez que havia um gol, trocava de lado. Havia um gol, trocava de lado. Então, eles acabaram com isso, criaram um intervalo e a obrigatoriedade de trocar de lado. E aí veio todo o processo evolutivo. Então tudo tem uma razão e um motivo, né? Tudo tem uma razão e um motivo. Isso foi conforme o tempo foi passando e vocês foram testando. Por que a bola tem aquele tamanho? É exatamente o palmo, a medida inglesa, o palmo do rei. É aquela que tem no centro do campo e nos 2 lugares onde se coloca para cobrar o pênalti. Tudo tem um porquê. No instante que você entende o porquê, fica mais fácil. Pode crer. Emílio, ainda agora voltando um pouco para o basquete, você disse que um dos momentos muito marcantes na sua carreira foi a Olimpíada em Tóquio, a final que você apitou entre Estados Unidos e União Soviética, né? Sim. Eu queria que você contasse o porquê foi algo tão marcante para você essa final. Porque rolou alguma curiosidade lá, alguma coisa que você nunca falou? Porque era o maior torneio do mundo, a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, e um moleque... E isso se foi para as quadras. E um moleque de Jacareí lá, presente. Só isso. Não tem mais o que falar, né? Então, o contexto em si deixou a final maior do que ela já era, né? Sim, sem dúvida. Porque naquela época, o torneio pré-olímpico se jogava no local. E nós ficamos lá 40 dias, que foi em Yokohama. E depois fomos para a parte final. E tanto era importante que o Brasil foi 3º colocado, né? Então era uma repercussão muito grande. E, peraí, era o clássico do mundo, né? Era o clássico do mundo. Pode crer. Emílio, você também teve a oportunidade de ser um dos instrutores da FIFA, né? Sim. E como surgiu esse convite e os outros árbitros eram receptivos ao ouvir suas instruções? Como é que rolou essa passagem por lá? Aproveitando a minha atividade didática, eu sempre tive facilidade em participar. Eu fiz um curso no Chile pela FIFA, recebi o galardão de instrutor e isso me propiciou viajar muito aí pelo mundo como embaixador da FIFA, lapidando outros hábitos, corrigindo aqueles mais antigos. É uma atividade que eu gostei muito de fazer. E esses prêmios que você recebeu te levaram até lá? Você acha esse que daí contribuiu? Sem dúvida. Esse daí foi uma entrega dos melhores do Campeonato Paulista daquele ano. Então, está aqui no canto direito o Oswaldo Teixeira Duarte, que dá nome ao estádio do Canindé, que era o presidente da Portuguesa. O segundo é o Forlan, que foi
jogador de São Paulo, pai daquele Forlan da seleção uruguaia. Eu estou do lado esquerdo, aqui do meu lado está o Leão, que era o... Foi goleiro de São José. Goleiro. Seguido a ele é o Luiz Pereira, que até hoje trabalha no Atlético de Madrid, que é administrador das categorias de base. O outro ali é o técnico, é o Dudu, que era meio-campo do Palmeiras, Dudu e Ademir da Guia. Aqui embaixo está o Oswaldo Brandão, que era o treinador. E esses outros três eu não me lembro o nome, mas eram melhores do Campeonato Paulista, que era o melhor campeonato do Brasil. Naquela época não tinha o Campeonato Brasileiro. Com relação àquele negócio do uniforme, esse é o uniforme primeiro. Esse daí já é o da Adidas, né? Já é da Adidas. Esse foi o uniforme primeiro da Adidas, que foi usado na Copa da Argentina. Está vendo que aparece a logomarca da Adidas e o escudo é aquele da CBF, que foi intermediário entre a CBD e a CBF. Pode crer, bastante história numa foto só, né? Tem muita coisa legal pra gente ver. Tá lá os dois apitos pendurados ali na mão. No braço direito eu carregava um cronômetro que era decrescente e tinha despertador para chamar a atenção. E no outro pulso eu carregava um outro cronômetro para os acréscimos e o horário do jogo. Pode crer. Emílio, e você, fazendo parte desde lá do começo da arbitragem, enfim, um dos vanguardistas nessa profissão, eu queria saber de você como você vê a arbitragem hoje, esse auxílio da tecnologia, do VAR, enfim. O VAR tem hora que vem para ajudar e traz polêmica. Como é que você vê tudo isso? Eu prefiro que ele não exista. O VAR? Porque ele está sendo muito mal usado. Sério? E totalmente deturpado. Vou lhe explicar por quê. Você não pode ter uma ferramenta que ele vala só para algumas coisas. Os 4 itens do protocolo, ele só vale para isso, 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 isso. Se não for um desses 4, não vale. Ou ele vale para tudo, ou ele não vale para nada. Ou ele não vale para nada. Então, criar o VAR para ser uma muleta que possa movimentar alguém, jogaram fora a muleta e transformaram numa bengala. E é uma bengala mal usada. Vou lhe explicar. Subiu o atacante e o goleiro. Os dois bateram na bola e a bola saiu para fora. Ok? Eu, árbitro, estou apitando esse jogo é final da Copa do Mundo. Eu dou tiro de canto. Quando o fulano coloca a bola e chuta, faz um gol olímpico. Sabe o que é gol olímpico? Sei, do escanteio pro gol. O VAR vomita aqui no meu ouvido, dizendo, não foi tiro de canto, foi tiro de meta. Daí eu vou até o meio do campo e diz, você está falando uma coisa que não está nos 4 itens. Eu não posso aceitar a sua transmissão. Primeiro que ele não tinha que intrometer. Eu reinicio o jogo, faltam 85 minutos para apitar a decisão da Copa do Mundo. Como é que vai ficar a minha cabeça? Se eu sou ciente que eu dei um gol por um erro meu. Então, eu entendo e aceitaria o VAR nas seguintes circunstâncias. Eu, árbitro, necessito de auxílio. Então, eu peço auxílio a você. O VAR quando solicitado? Quando solicitado. Por que a arbitragem de basquete é com 3, na minha época eram 2, e no futebol é 1 árbitro? Porque você, em 1936, testaram 2 árbitros do futebol. O daqui era beneplácito, o daqui estrito. O jogador não sabe como é que vai jogar. Aqui vale tudo e aqui não vale nada. Com o VAR, restabeleceu esses 2 critérios. O critério, qual é o que vale? É o do árbitro de campo ou do árbitro de VAR? Exemplo. Palmeiras não disputou o título mundial? Disputou, mais uma vez. Não. A primeira vez, ele não perdeu o título num pênalti marcado no minuto de acréscimo? Sim. Se o árbitro tivesse terminado antes, não tinha aquele minuto de acréscimo. Não tendo aquele minuto de acréscimo... Não ia ter pênalti. Ele não ia falar com o VAR, não ia ter pênalti. Valeria o resultado do campo. Então, hoje, com o VAR,
estão discutindo o sexo dos anjos. Anjo não tem sexo, mas gosta de sacanagem. Então estão querendo dizer, frase maneira. Existe aí uma formiga que está dentro da tromba do elefante? Não é assim. Toda verdade levada ao exagero se transforma numa grande mentira. Então, esse jogador tem impedido porque a unha dele está 1 milímetro para cá. Não é assim. A unha não vai fazer diferença. Não, não é assim. Toda verdade levada ao exagero se transforma numa grande mentira. E o grande problema da tecnologia é que não apareceu e não vai aparecer alguma coisa dentro da possibilidade do olhar humano. Você sabe quanto vale isso aqui dos seus olhos? O clique? É 1/60avo do segundo. É isso que eu tenho que fazer aqui e ver. Então eu tenho que ver, interpretar, sentir, analisar numa fração de segundo e emitir um sinal. Foi ou não foi? Por isso que eu digo que é uma ideia natimorta. Ela começou a construir a casa pelo telhado. Implantaram de cima para baixo no Mundial da Rússia. E não é assim que você faz as coisas. Não sou contra a tecnologia, sou contra a maneira com que ela foi feita. Pode crer. É um assunto bastante polêmico para a gente debater. Tem gente que apoia, tem gente que não apoia. E você ainda falando, agora eu vou para um caso de dúvida pessoal minha. Essa parada do árbitro tomar a decisão, realmente, quando ele está apitando tipo um Santos e um time menor, um Corinthians, um time menor, a camisa do grande pesa? A pressão, isso existe mesmo, cara? O conceito de grande é do torcedor, não é do árbitro. Para mim o São José é o maior de todos. O árbitro, para ele, se ele não encarar as duas equipes como duas equipes, ele não é árbitro. Por que os árbitros estão errando muito hoje? Porque estão transferindo para o VAR responsabilidade, porque falta personalidade, porque estão mal localizados no campo. Você acha que o VAR deixou os árbitros mais relaxados? Acomodados. Faltando personalidade, faltando coragem e acomodado. Se não tivesse o VAR, talvez ele estaria mais em cima do lance. Então ele estava acomodado. Tá, mas você acha que o VAR não poderia, para encerrar o programa, impedir, uma mão de Deus, igual do Maradona? Sob esse aspecto, sim. Agora, a mão de Deus, ela é mais imoral, porque ele deveria ter a personalidade de dizer, eu fiz o gol com a mão. Em vez de ele ser reprimido com isso, ele foi endeusado. E chegou-se ao absurdo de batizá-la com uma mão de Deus. Então, para mim, é o antifutebol, fere os princípios do futebol. Entra uma questão até de berço mesmo, né? Nesse caso, para mim, de uma questão de caráter mesmo. É desonesto, não é correto. Agora, para fechar a entrevista, eu queria que você deixasse um recado para a molecada que está acompanhando, se tem interesse de ser árbitro, qual que é a dica que você passa? Enfim. Tenham bastante fé e acreditem. Vocês têm que acreditar em tudo aquilo que gostem e que queiram e persigam. Nada cai do céu, nada é da noite para o dia. É um conflito muito grande, você com você mesmo. Naquele instante, você não tem que ouvir a opinião de ninguém. Quantas vezes eu decidi e cheguei em casa, olhei na televisão, vi, nossa, que besteira que eu fiz, mas já foi feito. Essa coragem tem que existir, essa convicção tem que existir. Não pode haver omissão e nem acomodação. E lembre-se bem, árbitro, não juiz. Toda vez que o árbitro deixa de ser árbitro e quer ser juiz, ele erra, porque ele não tem o direito de ser juiz, ele tem que ser apenas árbitro, guardião das regras do jogo. É isso aí, senhoras e senhores, ficamos aqui. Já acabou os acréscimos, estouramos. Enfim, vamos encerrar o programa. Emílio, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu aqui agradeço. Entrevista sensacional. E vamos acompanhar o jogo de São José junto, pode ser? Vamos ver se sobe esse ano? Olha, não é fim, não gosta. Se você
Se você torce, eu também torço para que isso aconteça, porque, afinal de contas, eu, morador aqui de São José, gostaria realmente que a equipe voltasse aonde sempre esteve e seria um prazer muito grande que São José voltasse. É isso aí, tá ligado? Vai ficando por aqui. E esse foi o nosso programa, Emílio. Muito obrigado, espero que vocês aí de casa tenham gostado e é nóis. Fui!